para quem não me conhece, é novo aqui no canal, me chamo Jéssica, sou do canal Espanhol na Sua Viagem e eu te ajudo a se livrar do vergonhoso portunhol e falar espanhol fluente, espanhol sem medo. Então vem comigo que na aula de hoje eu quero te mostrar o primeiro verbo que você tem que saber quando você decide falar espanhol. Se você vai falar espanhol em 2021, você tem que começar por esse verbo aqui que eu vou te mostrar nessa aula de hoje. E que verbo é esse? Esse verbo que você precisa saber é o verbo passar. Pode parecer estranho, pode parecer que não é um verbo tão útil assim, tem tantos outros que a gente no português usaria mais, mas no espanhol o verbo passar é sim o primeiro verbo que você tem que saber, e tem que saber muito bem usar esse verbo. Por quê? Porque ele substitui mais de 40 verbos no espanhol. É muita coisa. Então, se você tem um verbo que substitui 40 verbos, é um atalho imenso para você falar espanhol. Porque desses 40 verbos, tem muito verbo que é extremamente formal, verbos que são irregulares, que você vai ter uma dificuldade para conjugar, e todos eles você pode trocar pelo verbo passar. Então, esse verbo tem que estar na ponta da língua de vocês. E outra coisa são as expressões, né? Sem falar só de conjugação, tem várias expressões que a gente usa o verbo passar dentro do espanhol. Muitas vezes a gente aprende diversos verbos quando a gente está estudando numa metodologia mais tradicional e na hora de falar você não consegue. Porque você não entende o que eles falam, você não consegue falar como eles falam. E esse verbo passar vai te ajudar e muito nisso, porque você vai falar aquele espanhol informal, o espanhol da rua, que é o que os hispanos realmente falam, certo? E tem muita gente aqui que deve estar pensando, mas será? Será que é tanto assim igual ela está falando? 40 verbos? Duvido! Gente, é mais de 40. Chega, se eu não me engano, para falar exatamente, são 47 verbos que ele substitui. Então, é muita coisa. E aqui eu quero deixar claro para vocês um conceito que é muito importante quando vocês vão aprender espanhol, que é o conceito de verbo-chave. Dentro do espanhol tem um grupo que eu chamo particularmente de verbos-chaves, que são os verbos mais usados no espanhol. São aqueles verbos que dão em torno ali de 20%, mas se você sabe usar, você sabe fazer uma boa conjugação, você sabe usar as expressões, esses verbos te dão 80% do teu espanhol. Então você estuda 20 para conseguir 80. É um degrau imenso que você alcança. Você evolui muito no espanhol se você se dedica a esses verbos-chaves. E adivinha quem que está dentro dos verbos-chaves? O primeiro deles é o passar. Então ele é um verbo-chave e precisa de um carinho especial. Então, se você nunca estudou espanhol, se você está começando agora, fica de olho nesse verbo. Se você já estuda, se você já está fazendo curso de espanhol, para tudo e presta atenção nele. Estuda bem, estuda as expressões, estuda a conjugação e estuda o verbo passar. Você vai ver o avanço que vai te dar dentro do teu espanhol, beleza? Então, vamos lá para o que interessa, bora para o conteúdo. Eu vou passar aqui, eu separei alguns usos, né? Óbvio que eu não ia passar 40 e tantos para vocês, porque essa live ia ficar infinita. E eu vou passar aqui para vocês os mais usados, disparado, para todos os países que eu já conheci, todos os hispanos que eu já tive contato, todos eles usam. Então, é o suprassumo, é o top que você precisa saber, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O primeiro significado é quando você não está muito interessado em alguma coisa. Alguém está te contando uma história, uma notícia, e você não está afim de falar sobre aquilo. Você pode falar para a pessoa, esto não me interessa? Está correto, o verbo esse interessar, o verbo ter interesse, existe no espanhol. Pode ser falado dessa forma, pois não tenho interesse, esto não me interessa. Eu não quero falar de isso, é uma outra opção. Mas
eles usam uma expressão com o verbo passar que ganha de todos esses verbos juntos. Então, eles usam, pues, eu passo del tema. Passo del tema. Então, eu pulo esse assunto, pula isso, eu não quero falar sobre isso. Eu passo del tema. O que acontece? Muitas vezes, se você falar não me interessa, isso não me interessa, você pode soar um pouco rude, sabe? Um pouco grosseiro realmente. Porque não é assim que eles falariam. Então, dependendo da entonação que você dá, aquilo pode parecer muito grosseiro da tua parte. Principalmente se você opta por usar no quiero hablar de eso. Porque quem está começando a falar espanhol aprende o verbo querer e quer usar ele no lugar. Então, pode ser muito feio da tua parte, tá? Então, anota aí, eu passo del tema. É algo bem casual, sabe? Pois não, eu passo del tema. Então, dá essa conotação mais leve quando você tá discordando, você não tá afim daquilo, sabe? Então, esse é o primeiro uso que vocês têm que anotar aí. E aí a gente vai entrar num outro, que eu vou até tomar uma água aqui, que esse tem mais coisas pra gente conversar. Que é o seguinte, toda vez que a gente vai falar acontecer, esse verbo acontecer em português, ele não existe no espanhol. E tem muita gente que coloca o acontecer dentro do espanhol. Não existe. Tem algumas opções para você substituir o acontecer, que é ocorrer, que é no sentido de como ocorrer ou ocorreu alguma coisa. E suceder, que também a gente usaria no português, né? Esses dois existem no espanhol. Eu, particularmente, em português, eu nunca ia falar para alguém, o que ocorreu na festa ontem. Eu nunca falaria isso em português. Nunca. Então, o que aconteceu? Esse aconteceu dá esse ar mais de informalidade, né? Não o que sucedeu na festa ontem. Você imagina você chegando para um amigo e perguntando, e aí, cara, o que sucedeu na festa? Não é muito usado. E é a mesma coisa, a gente tem no espanhol algo que deixa mais leve, mais informal, que é o que passou. Que passou. O verbo passar, só que ele está no passado. Então, por isso que eu estou falando, estuda o verbo passar, porque ele tem várias conjugações. Você vai usar ele tanto presente, passado, futuro, qual todos eles encaixam nessas expressões. Então, que passou? Então, o que aconteceu? Essa é uma tradução melhor para o acontecer. Pode ser que você escute que ocorreu, pode ser, mas não é tão comum quanto que passou. E aí a gente tem um parecido com ele, que é o que te passou? Tem esse te. Se você está falando com a pessoa informalmente, você está tratando ela como tu. Que te passou? Que te passou ayer en la fiesta? Então, o que aconteceu com você na festa? Mas presta bem atenção na diferença do que passou do que o que te passou. Quando esse te muda o significado. Geralmente ele é usado mais para quando a pessoa está estranha. Sabe, a pessoa no outro dia, aquela ressaca moral, foi na festa, fez, pintou e bordou lá, levantou com aquela ressaca moral, e aí você encontrou com teu amigo e vai perguntar, que te passou? Que te passou en la fiesta? Então, essa é uma forma. Isso você pode escutar muito entre parejas, assim, entre um casal. Eles falam, que te passou? Que te ves tão rara? Ou que te ves tão raro? Então, o que aconteceu que você tá tão estranha? Ou estranho, né? Depende aqui do caso. E isso é bem legal de vocês lembrarem, porque tem essa diferença sutil, que é um T que você coloca ali no meio, que muda bastante o significado. E aí, você também pode perguntar se for no presente. Que passa? Que passa? O que está acontecendo? Então, depende da entonação, depende da situação, ela pode significar o que está acontecendo com você. Se tem alguma coisa de errado, a pessoa está com uma cara estranha, então o que está acontecendo com você? Ou então, pues, que passa? Pues, olá, que passa? E aí, beleza? Também pode ser nesse sentido, esse que passa. Então, presta atenção aí, porque o tempo verbal do verbo passar também altera o significado. E aí a gente vai para o nosso próximo significado, que
E a gente aprende, e quem aí já não escutou o verbo olvidar? Olvidar, que ele significa esquecer. Então, eu esqueci de alguma coisa, pois me olvidei. Me olvidei de algo, olvidei de ti, quero olvidar-te, eu quero te esquecer. Então, esse olvidar, ele é usado, sim, é um verbo que não tem essa conotação tão formal quanto outros que eu vou passar aqui para você, mas é muito usado uma expressão com o verbo passar, que é, por exemplo, pues me passou. Me passou que tinha uma cita com o médico, então eu esqueci que eu tinha uma consulta com o médico. Me passou. Me passou totalmente. Então você esqueceu, nem lembrou, nem passou pela tua cabeça. Me passou. É isso que significa em espanhol. Você pode falar de outras pessoas, por exemplo, se eu estou falando de você, pues te passou que habíamos quedado pues a cenar, pues te passou, você esqueceu. Tem esse mesmo significado do esquecer no português. É muito usado, muito usado. Aqui eu até peguei um trecho de uma música que fala isso, depois vocês procurem lá para ir memorizando e lembrando desse uso do verbo passar. A música fala assim, que me enamoro por la noche e se me passa por la mañana. É essa a frase da música. Então, eu me apaixono de noite e eu esqueço de manhã. Então, se me passa. A quem se passa? Quem? A mim. Então, me passa. Me passa por la mañana. Esse é um uso, assim, que eles usam demais, demais, demais. Vocês têm que saber.